Pessoal, um erro hilário de quase 50 mil pessoas que chegaram e martelaram 13 nas urnas. Tudo isso porque o Marçal induziu. Agora vejamos o que a arte da guerra diz e depois a gente vai conversar sobre neurociência, sobre regiões neurais do cérebro e etc. Quem desconhece as montanhas e as florestas, os desfiladeiros e passos, os pântanos e os charcos, não conseguirá manobrar seu exército, use guias locais ou perderá as vantagens do terreno. A guerra se baseia no engano, se faz pelo engano e se adapta pela divisão e combinação. Agora vamos ler aqui a matéria. Quase 50 mil eleitores de São Paulo anularam o voto ao digitar 13 nas urnas. O PT pela primeira vez não teve candidato na capital. A confusão é atribuída a Marçal, que usou os debates para afirmar que o 13 seria o número de bolos nas urnas. Cerca de 48,1 mil eleitores em São Paulo anularam seus votos no primeiro turno das eleições em 2024 ao digitarem o número 13. A confusão de números pode ter sido agravada por declarações de Marçal durante os debates realizados poucos dias antes da votação. Nos eventos, o empresário sugeriu aos eleitores que estavam doidos para votar no 13 que digitassem 28, seu número de campanha. Guilherme Boulos foi vítima de inúmeras mentiras e fake news durante o processo eleitoral. Claro que aqui não vai aparecer, mas ele também fez mentiras, etc, né? A confusão de números provocada por Marçal durante os debates é apenas uma delas. Apesar das mentiras, estamos no segundo turno e vamos vencer a eleição, disse a equipe do Boulos. Mas olha que interessante também, ó. Eleitores bolsonaristas da cidade também anularam votos por confusão nos números. O volume de erro, no entanto, foi bem menor. Segundo o levantamento do jornal O Globo, 18 mil eleitores digitaram o número 22 nas urnas em São Paulo. É a coisa mais óbvia, mais evidente, mais patente do mundo que o Marçal, ao perceber o terreno fértil na cabeça das pessoas e considerar todas as possibilidades, foi lá e fez o quê? Implantou uma ideia. As pessoas, elas agem com base em ideias, elas fazem bobagens com base em ideias. E elas também conseguem fazer a idiotice de anular seu voto porque tem uma ideia errada na cabeça. Assim, em relação aos 18 mil que digitaram 22 nas urnas, eu não consigo conceber nenhum motivo. Eu acho que ou é lealdade ou é burrice. Não tem outra forma, assim, de dividir. Ou é uma lealdade, assim, extremamente insana, ou é uma burrice que, pelo amor de Deus. Agora, o erro expressivo ao votar no 13 claramente foi sim uma PNL programada pelo Marçal. Aliás, é incrível o tanto de coisas que ele programou, né? O cara realmente entendia o que estava fazendo. Com exceção do laudo que acabou sendo pela culatra, ele já falou, ele pensava que era verdadeiro, embora eu não acredite que ele pensava que era verdadeiro, isso é uma opinião minha, tá? Ele disse que não sabia que era falso e aí aconteceu todo aquele esculhambo. Mas pouco importa a minha opinião, tá? Eu quero que tu preste atenção no seguinte: quem desconhece as montanhas e as florestas, os desfiladeiros e passos, os pântanos e charcos, não conseguirá manobrar seu exército. O Marçal claramente fez um desenho da política nacional. Ele observou os pântanos, ele observou as montanhas, os charcos, etc., e percebeu, existe uma galera que sempre bate 13 na urna. Como é que a gente pode utilizar isso a nosso favor? O número do Boulos é 13. Se tu quiser realmente votar em alguém que gosta da cidade, digite 28. Mas aí, caso tu vá votar no Boulos, então digita esse 13 e dane-se. Ele utilizou o cérebro das pessoas contra as pessoas. Da perspectiva estratégica, isso é genial. Cada vez que tu adquire um conhecimento, forma-se uma rede neural dentro da tua cabeça. E essa rede neural pode ser associada a outras coisas. Por exemplo, o número 13 pode ser associado ao petismo. Muitas pessoas já têm dentro da sua cabeça a ideia fixa, 13 igual a PT. O que o Marçal fez? Se aproveitando de que já existia esse espaço dentro da cabeça das pessoas, ele associou o 13 ao Boulos. A guerra baseia-se no engano, se faz pelo engano e se adapta pela divisão e combinação. Ali, honestamente, ninguém era vítima, eu já falei isso. Quando o Marçal chegou lá dentro do Congresso, antes de se candidatar
à prefeitura, o Boulos, em rede nacional, disse: eu quero debater com esse coach picareta. Ao invés de se referir ao cara como empresário, como escritor, não. Coach picareta! Eu sou professor, eu não sou coach picareta. O Boulos fez todo aquele escândalo, tomou uma surra ferrenha. Foi uma surra de proporção nacional, realmente. O cara realmente passou sendo humilhado em todo o percurso da eleição. Ele foi humilhado. Vamos ser honestos aqui também, eu não preciso ser tão neutro a ponto de não descrever a realidade como ela é. Foi uma humilhação pro Boulos, realmente. Ele é um homem adulto, ele muda de opinião quando convém, a gente sabe disso, é o histórico dele, etc. Então, é um homem adulto, sabe o que tá fazendo, sabe ser malvado com as pessoas também, sabe tentar humilhar quando os outros não vão ter um direito de resposta. Só que é como a frase popular diz: o erro do malandro é pensar que só ele é malandro. Chegou do nada um cara bem mais malandro que o Boulos e que sabe jogar com o cérebro humano, que estudou o cérebro. O Boulos, ele ficou lendo só marxismo, só comunismo. Já o Marçal leu sobre comunismo, leu sobre anticomunismo, leu sobre cristianismo, cérebro, PNL, hipnose, etc. E aí o resultado foi esse. Imagina só, conseguiu entrar na cabeça de 50 mil pessoas e fez essas 50 mil pessoas jogarem o jogo dele. Isso, da perspectiva estratégica, é mágico, não tem o que dizer, entendeu? E por falar em estratégia, se tu gosta de estratégia, clica no primeiro link da descrição para conhecer o renascer dos estrategistas e transformar a tua mente. A gente vai eliminar essa parte da tua personalidade que não sabe ser um estrategista, reconstruir ela do zero e te transformar em um verdadeiro estrategista, sábio, sério e um vencedor em última instância.